Então, Henrique, começa falando aí, pô, momento histórico para o Brasil aí, terceiro melhor momento, né, do mountain bike brasileiro na história. Fala sobre isso aí. Bom, antes de mais nada, boa noite, galera. Estou super feliz com esse evento aqui. É um evento que a Shimano faz geralmente em São Paulo. E aí o John tentou encaixar com a minha agenda, só que aí eu tive uma condição, né? Eu falei, pô, seria legal levar para Petrópolis, porque eu acabo ficando muitas vezes longe da galera de onde eu sou, né? Então, boa parte de vocês cruzam comigo aí durante meus treinamentos, durante o período off-season, né, fora de temporada. Então, acho que é legal a gente ter essa oportunidade. Para mim é muito legal e fico feliz que vocês tenham comparecido. Ontem foi um dia bastante emotivo para mim. Venho escalando aí algumas posições em ranking mundial e quebrando algumas marcas também, algumas provas, mas quando você chega no top 3 é uma coisa um pouco mais chocante. Embora eu já esperava que aconteceria talvez nessa temporada, talvez na temporada do ano que vem, dependendo do quão gradativo eu fosse ao longo do ano. Mas quando acontece não deixa de ser uma surpresa. Foi realmente muito legal, a repercussão gigantesca. Acho que deixa de ser uma marca importante só para a nossa modalidade e passa a ser uma marca importante a nível esportivo para o Brasil. Não são muitas modalidades individuais que a gente consegue chegar a ter um atleta no top 3 mundial. Então, para mim é um pouco chocante, é até um pouco surreal, embora eu tenha trabalhado muitos anos por isso e, enfim, ter acreditado desde lá de trás. É uma coisa que durante boa parte da minha vida foi extremamente distante da minha realidade. Então, quando acontece, foi um dia bastante feliz e espero que vocês tenham ficado felizes também com a notícia. Legal, com certeza. Queria fazer aqui um pouco do advogado do diabo. Estou puxando a sardinha um pouco para aquele lance da Brazilian Storm do surf. A gente está brincando que agora é Brazilian Storm no mountain bike. É difícil, né? Você estava falando aí, pô, o resultado que surpreendeu até você, acho que você está batalhando por ele há muito tempo. Não fica um pouco triste até de ver que a gente não tem mountain bike ou ciclismo em geral, não tem tanta mídia, e você acabou de falar, pô, terceiro do mundo, né? Como é que você expressa isso? Assim? Cara, por um lado, o mountain bike é uma coisa muito, muito peculiar, né? Quem é da bike sabe o tamanho que é a nossa comunidade hoje, né? É um negócio meio estranho, assim, né? Quando você fala que pedala, você parece que faz parte de um mundo paralelo. E é um esporte grande, é um esporte de proporções grandes hoje no país. Mas a gente ainda tem uma comunicação, um jeito de falar que é muito do nicho, né? Não é uma coisa muito aberta. E o surf foi muito assim, né? O surf da década de 80 era um esporte de tribo, não era um esporte aberto. Ninguém sabia quem eram os bons surfistas, mas os surfistas seguiam o dia a dia dos bons surfistas, né? É uma coisa que talvez hoje os bikers sabem quem eu sou, acompanham a minha vida, sabem boa parte da minha trajetória. E aí quando você sai do universo da bike, poucas pessoas sabem quem eu sou. Então a gente ainda está nessa fase de transição, que faz parte do processo de construção cultural de uma modalidade esportiva, mas a gente está no caminho. Acho que quando a gente começa a ter resultados que o seu nome começa a simplesmente ser citado, já é um primeiro passo importante para a gente. E está acontecendo, cara. Acho que aos poucos, talvez eu não seja o cara que vai viver isso. Eu acho que depois que eu me aposentar, a gente vai ter uma geração muito menor do que eu. E aí sim, o nosso esporte acho que vai chegar a patamares muito, muito maiores. Isso é verdade, mas você está ciente da tua responsabilidade, né? Você está sendo um exemplo aí para a molecada que está vindo e todo mundo olhando para você e falando, caramba, é possível, né? Então isso é muito legal. Você falou, bom, estou trabalhando há vários anos, acho que a maioria deve conhecer você daqui da região, mas fala aí pra gente, como é que foi o comecinho mesmo, né? Com quantos anos você começou a primeira prova? E não sei, o que foi ali aquele ponto de virar e falar, putz, é isso, é um mountain bike?
Bom, o começo, acho que todo mundo sabe que foi muito relacionado com esse velho senhor aqui, né? Você tá Cara, eu sempre falo que eu não escolhi a bike, né? A bike mais me escolheu do que outra coisa. Ainda é uma paixão muito crescente, assim, eu gosto de pedalar. Hoje essa semana eu tô fazendo uma semana de volume um pouco maior, e a gente estava discutindo com o meu treinador, com o gerente de performance da equipe e tal. Ele falou: você está precisando fazer uns quilômetros, porque vai ser bom para tua cabeça. Eu sei que tu gosta de estar em cima da bicicleta, então é uma coisa que me gera muito prazer na minha vida. Eu gosto de pedalar, gosto de ser ciclista. E, cara, assim, acho que a minha carreira foi muito de baixo, né? Foi muito improvável. E é por isso que o ranking tem o peso que tem pra mim, assim, dentro da minha história de vida. Porque quando eu olho não só o top 3, mas quando eu olho o top 10, o top 15, você destrincha a história de cada atleta, você vê que o cara, quando ele era juvenil, ele já participava dos grandes festivais na Europa que tem de revelação de talentos. Aí o cara já era um top 3 na categoria júnior, depois na categoria sub-23 o cara era top 3, e aí ele levou algum tempo para entrar nesse nível na elite. E eu era um cara que competia aqui, cara, competia as provas que vocês fazem, as maratonas, porque era o que tinha, corria as provas de cross-country numa ou duas categorias acima para tentar forçar um pouco mais. E, assim, foi muito... o meu desenvolvimento foi muito fora do que era o padrão ideal, né? E acho que por isso que é uma grande surpresa para mim eu ter chegado tão longe, porque não era o resultado óbvio. Talvez eu poderia chegar a ter um bom nível, como eu cheguei alguns anos atrás, né? De vencer uma prova na Europa, como eu fiz em 2013 na Bundesliga, aí cheguei a fazer um top 15 no ranking mundial. Fiz top 25 na Europa, top 20 no Campeonato Mundial. Então, assim, eram bons resultados, e eram resultados que, enfim, os latinos conseguiam alcançar, né? Outros caras já tinham chegado nessa faixa, né? Mas ultrapassar essa barreira, assim, para mim hoje eu não sei nem te dizer quais foram os divisores de águas, assim, porque eu tive alguns. Ir para a Europa com 19, 20 anos, larguei tudo e fui embora sozinho, foi um deles. Largar tudo na Europa e voltar para o Brasil e começar do zero tudo aqui também foi um outro, em 2012, com a Caloi. Depois retornar e finalmente ter uma grande chance na Cannondale em 2015. Assim, acho que não acabou, mas eu sou grato a Deus, assim, pela minha história de vida, porque foi uma história muito fora do óbvio, né? Como atleta eu não tinha nada para chegar onde eu cheguei hoje, então isso me deixa bastante feliz. Não, talento e dedicação, né? Você tinha isso. Agora, tem dois momentos aí que foram super importantes, você mencionou a Caloi e a Cannondale, né? Como é que foi a ida para a Cannondale, por exemplo? Eu lembro da Caloi, você foi contratado, né? Teve uma história bem bacana. Mas e a Cannondale, como é que surgiu? A Caloi foi o momento que eu guardo com mais carinho até hoje na minha vida profissional, porque foi muito mais do que um trabalho como atleta, né? Eu passei 3 anos na Europa, 2009, 10 e 11, e foi um tempo que eu pude aprender muito sobre o mercado da bike, enfim, desenvolvimento do mercado, de produtos, teste de produtos. E aí, em 2012, eu acabei ficando 6 meses sem patrocínio, fiquei sem equipe, acabei voltando ao Brasil para tentar uma vaga olímpica num projeto emergencial que a Confederação fez. E aí eu acabei largando tudo lá para fazer esse calendário que eles tinham proposto, só que eu fiquei sem nada, não tinha nada. Então, durante 6 meses eu fui mais atrás de um sonho do que vivi uma vida razoavelmente profissional. E nesse meio tempo a Caloi estava estudando uma mudança de posição. Não tá barulho não. Senta logo aí. Chega aqui, ó. Tem duas cadeiras aqui, ó. Pra garotada. Daí que veio atacadão na cara, hein? Esse pra quem não sabe, é o criador do atacadão na cara. E aí em 2012 surgiu essa oportunidade de voltar para o Brasil.
Inicialmente a Caloi me procurou porque eles iam lançar um produto com mais valor agregado, era a primeira bike nacional de fibra de carbono, que era a Caloi Elite, Elite Carbon. E assim, foi um momento especial para mim porque eu pude agregar coisas ao projeto que eles não esperavam. Então acabou sendo um sucesso muito maior do que o planejado. A bike foi lançada em outubro de 2012. Eu fui meio que o garoto propaganda, mas eu fui muito ativo nos bastidores também de testes, desenvolvimento, algumas alterações que a bike teve até ela chegar no mercado. E isso foi um divisor de águas para o mercado nacional, porque a gente teve uma bike de carbono comercializada a um preço absurdamente mais barato. Na época, o sucesso foi tão grande que no dia do lançamento, a projeção, se eu não me engano, era de 300 unidades para vender de outubro ao final de 2013, né, do lançamento até o próximo fim de ano. E essas unidades, acho que, se eu não me engano, eram 300 ou 350 unidades. Essas unidades foram esgotadas em 1h30 depois do lançamento da bike em São Paulo. E o que é bacana disso não é nem o sucesso que eu tive dentro da empresa, né, que a empresa teve com o projeto, mas é poder olhar para o mercado hoje e ver, cara, Audax, Sense, hoje, todas essas marcas, essas possibilidades que vocês têm hoje de comprar uma bike de carbono mais barata, de ter o poder de escolha, começou lá atrás com esse projeto que foi um tiro um pouco no escuro. E que eu fiz parte. Então, para mim, assim, isso é uma coisa que é bastidores total e, poxa, teve um impacto muito grande na cultura da bike no Brasil, né? Então, isso é muito legal. Esse é o tipo de coisa que, para mim, como profissional, tem um valor enorme, assim, são as histórias que eu guardo com carinho. Legal, bacana você compartilhar, que nem eu conhecia tão bem essa história, muito bacana. Que, aliás, você falou uma coisa que é muito verdade, né? A Caloi foi meio pioneira e trouxe na esteira aí todas essas marcas, Wood, Sense, Audax, Soul, mas enfim, estava com a pergunta na ponta da língua. Depois foi a Canondei que eu acabei não respondendo. Bom, falando de... Você falou da Caloi, mas você não falou da Canondei. Fala agora. Aí em 2013 foi um outro grande marco para mim e para o esporte nacional, né? A gente regulamentou a primeira equipe registrada na União Ciclística Internacional, que era a Caloi Elite Team, comigo, com o Sherman Treza e com o Nicolas Sessler. E a gente foi significativo para o mountain bike brasileiro, porque foi a primeira equipe que começou a ter uma cara de equipe profissional mesmo. Então, eu lembro que na época eu batalhei demais nos bastidores, porque a gente tinha algumas culturas de enxergar o atleta profissional completamente peculiares, ligadas ao mercado brasileiro. Então, um exemplo, assim, um atleta profissional na época, ele não tinha várias bikes para treinar, competir, ter 2 bikes numa prova. A gente tinha uma bike de treino e uma bike de competição. E aí eu comecei a mudar vários métodos que a gente tinha que eram errados, que começou com a Caloi e depois foi mudando para todo mundo. Então a gente tinha um mecânico, antes as equipes não tinham mecânicos, a gente tinha um manager, antes as equipes não tinham manager. Então foram coisas que a gente foi criando um molde e que hoje a gente olha para o lado e todo mundo tem, né? Na época, quando eu entrei em 2012, eu fui o primeiro atleta a ser um atleta contratado de fábrica, de alguma montadora no Brasil, em 2012. Hoje a gente tem mais de 60 atletas mantidos por essas empresas que montam bikes no Brasil. Então, assim, isso a gente está falando de 6 anos atrás. E tal. Tinha carteira assinada, era um funcionário da empresa. Era legal. Metalúrgico. E aí, enfim, a gente teve um sucesso muito grande nas pistas, fora das pistas, com as vendas. E no final de 2013 teve a aquisição da Dorel, a compra da Caloi pela Dorel. E isso facilitou muito. Não digo que foi a razão principal para abrir essa oportunidade, mas facilitou bastante. Porque a Dorel, a Canondale passou a ter um interesse ainda maior no mercado do Brasil. E eu acho que isso adiantou muito a possibilidade de eu ir para uma grande equipe internacional. Para mim foi uma mudança bastante brusca,
porque é um método de trabalho muito diferente, muito mais restrito. Eu passei a ter muito menos liberdade para fazer a minha preparação, o meu calendário, até minha rotina pré-prova tinha que ser encaixada a rotina da equipe, que era muito boa, muito eficiente, mas enfim, é um método fechado. Então o primeiro ano eu lembro que foi bastante difícil. Eu fiz uma temporada muito boa no começo do ano, depois eu tive uma lesão no pé e foi um ano muito estressante para mim, porque eu realmente queria entregar uma boa performance, né? Quando você finalmente chega num ambiente que você pode, enfim, você não tem limitações para demonstrar seu potencial, você fica com uma fome enorme, às vezes essa fome te atrapalha. E aí depois veio 2016, que foi um ano com alguns pontos interessants, né? O KPF, que é uma vitória no KPF e tudo mais, mas foi um ano que para mim foi bastante traumático, mas que me ensinou muito. Acho que olhando para trás hoje, o processo olímpico, né? Toda a aproximação até os Jogos Olímpicos, eu tive uma lesão de abril até os Jogos, né? Na coluna, e me preparar para um grande evento da vida, né? Não só da carreira, mas da vida. Sentindo muita dor, assim, tendo muitos desconfortos, tendo essa insegurança de, poxa, será que eu realmente vou à frente? Será que eu paro? Será que eu cedo a minha vaga? Então foi um ano que eu não vejo outra situação tão exigente mentalmente na minha carreira como foi 2016. Isso é uma coisa boa, porque hoje eu consigo, independente do que aconteça, eu consigo ficar bastante tranquilo. Me amadureceu bastante, mas foi um ano bastante difícil. A gente teve uma nova formação de atletas, né? Teve a saída do Cooper e do Fontana, do neozelandês e do italiano, e a entrada do francês Marot. A gente acabou tendo uma afinidade maior. Hoje, né, os três atletas, eu, o Fumi e o Marot, a gente se dá muito bem. Isso é difícil no cenário internacional. Para mim, talvez como brasileiro, isso pese mais ainda, né? A gente tem geralmente as relações intrapessoais mais próximas. Então isso para mim faz bastante diferença e as coisas começaram a decolar. E aí a gente tá na rampa ainda. Legal. Tá aí também, né, para quem não sabia, acho que é bem crítico, né, esse processo que você passou de lesão, véspera de Olimpíada, né? Falando de... Não, daqui a pouco a gente fala de Olimpíada. Eu lembro que eu vi um vídeo da Canondê, da tua equipe, e fiquei pensando, cara, que legal que é o lifestyle dentro de uma equipe. E, pô, trailer, cara, era como se fosse um motorhome, né? Pô, fala disso aí que eu tenho uma curiosidade de saber como é que é o dia a dia quando você tá lá junto, né, com o pessoal. Hoje as grandes equipes elas têm uma estrutura muito parecida com o que é o ambiente de motorsports, né? Até o nosso trailer, o nosso motorhome é um motorhome que tem o mesmo padrão de uma equipe de moto velocidade, um motocross. E assim, é uma coisa que a gente come nos pits, a gente faz as reuniões nos pits, a gente passa muito tempo de convivência com fãs e, enfim, relaxa um pouco na própria área da equipe. Então é bem a nossa casa mesmo, assim, é meio que uma extensão. E isso no cenário internacional faz muito parte, assim, né? Aqui no Brasil a gente tem muito a cultura de ir para a prova, competir e sair do local. E nas Copas do Mundo, assim, geralmente a gente chega num local e fica praticamente o dia inteiro nos pits. É uma coisa mais profissional nesse sentido, né? Tem muito relacionamento com os outros pilotos nos paddocks. O europeu tem muito dessa questão da competição pré-prova, né? Então sempre vem um Nino nos teus pits, a gente vai no dele. Tem sempre essa rixa, assim. Hoje muito da gente com a BMC, principalmente, porque é quem briga com a gente mais diretamente pelo título por equipes na temporada. Então é uma coisa interessante, assim, para mim. Eu, como meio de uma cultura diferente, eu tenho impacto de uma diferente forma, né? Então isso para mim não é uma coisa que mexe muito comigo. Eu tenho outros bloqueios mentais pela herança cultural mesmo, né?
Mas essas coisas eu só assisto e me divirto bastante, é bastante interessante. Podia dar um exemplo, desculpa. Não, por favor. Eu queria um exemplo desse tipo de joguinho aí que ele falou, porque para guerra uma ideia dessa guerra que ele não embarca. Não, assim, são coisas que o europeu ele sempre pensa muito na desestabilização do adversário, né? Então, até por isso que o pré-prova para eles é muito importante. O pré-alinhamento, quando a gente está nos boxes de chamada, é muito importante. Então, dando um exemplo, em Albstadt foi a primeira prova de short track que a gente teve. E aí tem um box de alinhamento, e aí esses boxes são divididos por 8 a 8, né, por filas. E aí é uma área comum, a gente geralmente faz os últimos 10 minutos do aquecimento já nesse box de chamada. E o Nino é um cara que geralmente ele aparece no box assim, faltando 30 segundos para chamar, ele não fica ali. E aí nesse dia ele apareceu antes e ele veio falar com a gente, veio perguntar coisa da bike, sabe? Assim, faltava 5 minutos para a prova. E isso é coisa que o cara faz para uma estratégia de desestabilização. E assim, isso rola o tempo inteiro, não só no pré-prova, mas às vezes no pós-prova. Eu lembro que nessa última etapa agora da República Tcheca, no short track a gente perdeu uma diferença grande para a BMC em pontos, porque eu fui relativamente mal, fiz 14º, o Max fez 15º e o Fumik fez 7º, e os 3 caras da BMC chegaram entre 5º e 10º. Então eles tiraram bastante pontos da gente no short track. E aí depois do short track é a sexta-feira à noite, né? No sábado veio um atleta, aí olhou e falou, nossa, vocês vão correr com esses pneus e tal. Assim, é coisa que o cara nem sabe se o pneu é bom ou não, ele usa outra marca, mas ele lança um comentário desse para gerar dúvida na tua cabeça. Então, aí depois vem o manager, aí vem o mecânico, aí os caras passam, aí faz uma piadinha, faz uma provocação. Aí falam, poxa, a placa amarela tá bonita na bike de vocês, aproveitem enquanto vocês podem e tal, aí sai. Mas é uma coisa interessante, assim, eu me divirto bastante com isso. Os caras às vezes ficam um pouco mais quentes. Explica a placa amarela. A placa amarela é a equipe que lidera a classificação geral na Copa do Mundo, que é a soma da pontuação dos três atletas da equipe, usa uma placa amarela, uma placa com fundo amarelo. Então, geralmente as placas são de fundo branco, assim como o cara que lidera a pontuação geral individual usa uma camisa de líder, a equipe usa um número com fundo amarelo. Então, por isso que rola essa ambição pela placa amarela. Deixa eu dar um recado aí. Pessoal, desculpa a lotação, tá? A gente não sabia. Segundo o Rui, se fosse o Rodrigo Hilbert, ia ser 90% mulheres. Mas, por favor, tem 3 cadeiras aqui, tem umas 2 aqui. Quem quiser, tiver com criança, sentar aqui na frente, tá? Pode ficar à vontade aqui, ó. Não paga nada, não. Da terceira idade, Ô, Rui, você imaginava o Henrique na Olimpíada? Vou passar aqui para você. Acho que sim, né? Acho que todos aqui tinha essa... Não, mas lá atrás, você como pai, né? Desde que ele começou, né, assim, sempre a gente, acho que como todo atleta, né, você visa, você é um atleta olímpico. Para qualquer atleta que você pergunta, ele já fala isso, né? Eu quero ser um atleta olímpico, meu objetivo é ser um atleta olímpico. Então você tem isso sim, com certeza você tem isso sim. Agora, da maneira como ele chegou e tal, que a gente não esperava, né? Eu, sinceramente, antes da Olimpíada, 2 anos antes, você chegasse para me perguntar assim, você acha que o Henrique vai bem na Olimpíada? Eu te diria que não, mas tipo 6 meses antes eu já tinha mudado essa opinião. Eu já achava que ele ia fazer uma excelente prova. Não aconteceu por mas fatores aí. Você trabalhou ele nesse sentido de falar, pô... Eu não trabalhei nada não, o mérito é dele aí. Você como mentor... São bastidores só. Só no início, né? No início tudo bem, a gente dá aquela força e tal, mas
o mérito, pode ter certeza que o trabalho todo vem dele mesmo, né? Dele próprio. Espera aí que eu vou tirar essa dúvida. Henrique, qual é a responsabilidade aí do Rui? Não, cara, acho que não só ele é uma peça fundamental na minha carreira e na minha vida, mas acho que a gente tem impacto de pessoas que às vezes as pessoas não imaginam, né, o quanto que elas têm impacto. Então, assim, às vezes coisas simples. O Cadinho que está no canto ali é um cara que pedalava comigo quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos. Então, é um estímulo que o cara te dá quando você é um garoto que às vezes tem um impacto lá na frente, sabe? São as suas raízes, né? Então, tem um impacto, sabe? Não é um processo olímpico, assim, um processo de maturação de um atleta, não é... Você não pode olhar para a minha história dentro da Cannon Day Factor Racing. Isso é a ponta do iceberg, né? A história começa muito antes. Lá. A gente tem o Edson ali hoje que muito provavelmente daqui a alguns anos vai despontar na ponta da elite do Brasil e provavelmente a nível internacional também. Mas a história dele começa muito antes. Hoje a gente trabalha juntos, mas quando ele chegou até mim, ele já tinha muita coisa, já tem muita coisa. Então, assim, eu não desvalorizo as pequenas coisas que eu vivi lá atrás, e grande parte dela, a maioria esmagadora, foi com meu pai. Então, assim, minha família como um todo tem um papel importante na minha vida até hoje. Hoje, a minha irmã é quem cuida de todas as minhas lesões e das minhas dores. Antes de vir para cá, eu estava numa sessão de fisioterapia com ela. Então, não só o lado profissional, mas o lado pessoal, a relação pessoal para mim pesa bastante. Assim, as pessoas que trabalham comigo geralmente são pessoas que são muito próximas de mim como pessoa. Só para esclarecer aqui por que eu estava falando do início do mérito e do trabalho dele. Ele corre tanto atrás dos objetivos dele. Quando ele entrou para a Caloi em 2012, eu me lembro que foi uma reunião que o pessoal da Caloi veio para o Rio e essa reunião foi marcada no Santos Dumont. Nós erramos o cálculo de descida de horário e pegamos um engarrafamento, era tarde essa reunião. Pegamos um engarrafamento assim gigante, ali ainda existia perimetral ali. E chegamos a, sei lá, 1,5 km, a 2 km, sei lá, do Santos Dumont, e estava no horário já, né? Aí ele falou, pô, o único jeito de chegar no horário da reunião é descer e sair correndo aqui. Eu falei, pô, corre atrás aí, vai lá que eu chego mais tarde aí. Então, por isso que o mérito realmente é dele mesmo. Legal. Pegando um gancho no que você estava falando, ótima essa história também. Mas é uma imagem literal, né? Correr atrás mesmo. Isso é engraçado, cara. Essa história foi engraçada, porque os caras da Caloi, eles vieram ao Rio para uma outra reunião, e aí estava rolando essa sondagem por parte deles. E aí os caras me mandaram uma mensagem assim na hora do almoço: ó, a gente acabou um compromisso aqui, você consegue dar um pulo no Rio? Eu consigo, vamos embora. E aí a gente desceu e tal, só que meio final de tarde, assim, trânsito absurdo. Aí a gente ficou agarrado na perimetral e os caras tinham um voo para voltar para São Paulo. Era mais um bate-papo, assim, né? E aí eles me mandaram mensagem e tal, eu falei, pô, tô chegando e tal, não sei o que, ele tá chegando, eles, daqui a pouco a gente vai embarcar. Então, pô, que horas vocês embarcam? Daqui a 25 minutos. Eu falei, pai, tô descendo. E aí saí correndo, cara, na perimetral de noite, você imagina, você tá parado no trânsito, passa um cara no corredor. Mas deu certo. Não, legal pra caramba, é bom saber essas histórias, né? Mas não vou perder aquele gancho. Para vocês verem, ele falou que o pai, ou pequenos elogios, ou incentivos. Então, nunca subestimem a força de um elogio, né? Quem tem criança aí, que tem amigos começando a pedalar, isso é mega importante. Alguém tem alguma pergunta? Senão eu vou ficar só aqui na triangulação. Fala aí, Bruno. Tudo bem? Primeiro falar, sou seu fã aí. Valeu. Eu sou médico, então assim, toda vez a gente procura, em tudo que a gente se interessa, alguma coisa fisiológica. Alguém já chegou pra você e falou assim, tipo, Michael Phelps lá, não, o cara tem o corpo dele era preparado para a piscina, etc. Alguém chegou para você e falou assim, cara, tua capacidade funcional
é pra isso, ou tu não, foi um cara mesmo que não quero saber de nada e tô indo treinar, alguém já... Não, quando eu comecei a treinar, meu pai começou a procurar quem poderia ajudar nesse sentido, porque eu sempre fui muito franzino, era muito pequeno, sempre fui o menor da sala de aula. E aí a gente acabou tendo a sorte de ter o José Cavazor aqui em Petrópolis, né? Ele foi meu primeiro médico, é meu médico até hoje, um cara que acompanha toda a minha trajetória no esporte, foi orientada por ele na parte de medicina. E assim, eu comecei a fazer muitos testes depois, muita gente se interessava porque minha performance era boa, mas os meus resultados laboratoriais assim nunca foram magníficos, assim, nunca fui um fenômeno. E até isso, depois, com o tempo, foi uma coisa que foi mudando. Hoje, quando eu faço um teste laboratorial, aí as pessoas se assustam. Aí já tem os números de fenômeno. Mas foi muito mais uma coisa da minha vontade do que um talento natural. Eu não tinha um talento natural. Eu só fui desenvolvendo ano após ano e continuo desenvolvendo. Então foi muito mais a minha vontade de crescer e melhorar do que uma coisa natural, assim. Isso eu sempre forcei muito a barra assim na minha preparação, né? Quando eu era novo, na minha adolescência, assim, eu saía para treinar escondido, não falava o quanto que eu estava fazendo, não tinha como registrar na época, não tinha os softwares que tem hoje. Então, assim, eu treinava muito escondido, porque eu sempre queria treinar mais, né? E eu demorei bastante tempo para achar um equilíbrio legal, assim, de aceitar que o meu corpo também precisava descansar um pouquinho mais, às vezes. Mas eu sempre treinei muito a mais do que era o aconselhável. Te garanto que na piscina ele seria péssimo, porque não aprendeu a nadar até hoje. Eu ia perguntar se o Cavazor não botou ele pra nadar, né? O Cavazor nada pra caramba, adora. Legal. Vamos dar uma mudada aqui na direção da conversa. Tenho visto aí que você tem projetos que entram no âmbito não só do esporte, mas acaba também, né, caindo no social. Isso é uma forma é uma preocupação, uma forma de entregar de volta alguma coisa. Fala aí sobre os teus projetos aí, o que você anda fazendo aí? Pô, não é preocupação, né? Acho que é missão. É meio que uma dívida, assim, que eu acho que eu tenho que pagar e eu nunca vou pagar, né? O esporte me deu tudo, a bike me deu tudo que eu tenho na vida, então nada mais justo do que eu tentar devolver isso de alguma forma. Então eu tento separar um pouco a minha parte só profissional, que às vezes é um jeito que eu não julgo que seja errado, mas a grande maioria dos atletas vive a carreira profissional para... Tá muito alto aí, gente? Não, foi bom. É que o pessoal do ao vivo tá reclamando que estava um pouco baixo. Beleza. Fala para eles virem para cá, para acaba sendo uma forma que eu tenho de gerar de gerar mais pro esporte, né? Então isso para mim gera muita alegria. É uma coisa que às vezes as pessoas falam, pô, como é que você consegue fazer e tal, mas como é que você consegue viver fazendo as coisas que você faz? Mas por outro lado, a satisfação que eu tenho para mim é enorme, né? Então meu principal projeto é o Caloi Avancini Team. Som. É o Caloi Avancini Team, que a gente tem até 2 atletas aqui, o Wolf e o Edson. Cadê a galera? O Wolf, a galera de Petrópolis aqui conhece, o Edson é de Lavras, Minas Gerais, mas estou repatriando aqui para as montanhas. E acaba sendo um projeto que toma bastante tempo, por ser um projeto de alto rendimento. Então é uma coisa bastante difícil. A Shimano é uma das principais parceiras desse projeto, já é o 4º ano. Antes era o Ava Project, agora é o Caloi Avancini Team. E, enfim, tem outras ocupações paralelas, né? A gente conseguiu uma porta importantíssima para o mountain bike, que foi o Vida de Biker, no canal Off. É um projeto meu que eu comecei do zero, junto com o Edu Rocha da Caloi. A gente foi até o canal Off, a gente
montou uma proposta de realmente trazer um conteúdo que fosse criado do jeito que eu queria que fosse. Então, às vezes é um programa um pouco menos comercial, né, um pouco menos, talvez, visual em alguns momentos, mas tentando trazer mais conteúdo. O grande objetivo é que fosse um programa que trouxesse um impacto cultural. A gente teve 4 episódios, a repercussão foi absurda, muito acima da expectativa do canal. E agora eu já estou gravando a 2ª temporada, que é uma temporada bem mais extensa. A temporada vai ao ar mais no fim do ano e a ideia e a tendência é que isso perdure durante muitos anos. E, enfim, eu tenho que não é um trabalho oficial, mas eu sou bastante ativo nos bastidores do esporte, com confederação, com organizadores de prova. Tento ajudá-los com o máximo que eu posso. Tenho alguns projetos de fomento da bike, aqui em Petrópolis, a nível nacional também. Tem um projeto novo. O Marcos Werneck está por aí? Não? Não, né? Tem um projeto que até o Marcos é meu parceiro nesse projeto, tem me ajudado bastante, que é de uso estratégico da bicicleta. Então a gente está inserindo, já é um projeto que eu estou há bastante tempo já trabalhando nele, quase 2 anos. Ontem até tive mais uma reunião na Fase, que é a minha parceira também nesse projeto. Foi anteontem? Tá bravo. Que é um projeto de estudo científico do impacto do uso da bicicleta. Então a gente está inserindo a bicicleta de forma estratégica em alguns grupos e vai acompanhar o resultado a longo prazo, de 3 a 5 anos, para ver os efeitos em várias áreas e depois a gente possa ter uma fonte de busca de informação sobre quais são realmente os reais impactos da bicicleta. Então, isso são coisas que tomam bastante tempo. Ontem, na verdade, você falou agora, eu estava numa reunião de juvenis na minha igreja, que eu sou conselheiro de um grupo de juvenis. Então, às vezes, eu pego coisas do esporte e levo também para ambientes que não são esportivos. A bike me ensinou muito, continua me ensinando muito, e tem sempre alguma coisa interessante para levar para as pessoas através das experiências que eu tenho, com erros e com acertos. Isso toma bastante tempo, cara, mas tenho sorte de ter uma esposa que é bastante compreensiva, de ter uma família que me apoia bastante e principalmente de ter patrocinadores que entendem esse meu caráter, porque em alguns momentos isso pesa muito na minha preparação, pesa muito na minha escolha de calendário. Então, quem trabalha comigo sabe que em vários momentos eu me sacrifico um pouco por essas coisas que eu faço, mas por outro lado virou meio que uma forma de eu me motivar. Quando eu acabo fazendo essas coisas assim e eu vejo o resultado, um dos momentos mais felizes para mim esse ano foi uma prova que eu ganhei algumas provas esse ano, mas uma prova que eu ganhei junto com o Edson, que eu cruzei ali de chegada junto com o Edson no Brasil Challenge Beach Pocket. Isso para mim não é só o resultado em si, mas é o fruto do trabalho que eu venho fazendo, né? Então, assim, esses são tipos de coisa que às vezes te gera mais alegria do que eu vencer uma prova qualquer. Parabéns, porque eu achava que era ocupado. O cara treina, enfim, né? Você tem uma rotina grande de treino e ainda se esforça aí com outras atividades. Muito legal, cara. Bom saber. Quem não sabia aí também, é bom ver que a vida do atleta é complicada mesmo. Eu queria abrir. Quem que tem uma pergunta para fazer para o Avancini, aproveita agora. O cara está aqui na nossa frente, terceiro no ranking. Fala aí, o microfone não vai chegar aí. Eu falo alto, Henrique, primeiramente parabéns. Valeu. E segundo, cara, a gente que é atleta amador, tem a ambição de competir, essas coisas, normalmente não tem muito tempo para treinar. Qual é a sua reflexão e suas dicas em relação ao comportamento profissional de um atleta amador para a competição? Que não tenha muito tempo para treinar. Sim. Cara, a bike, assim, você tem a vantagem que não é um esporte só físico, não é um esporte só fisiológico. Então, para você ter um bom desempenho na bike, você não necessariamente precisa estar na melhor das formas físicas. Você tem que pensar em todas as áreas quando você vai competir numa Copa do Mundo, quando você vai competir a nível de elite. Quando você está pensando em competir em nível amador, e esse é o maior erro da galera que, poxa, começou a pedalar e
se interessa por competição, acha o ambiente legal, gosta de disputar, comete, porque o pessoal acaba sacrificando muito a vida pessoal, a vida profissional, a vida familiar para tentar treinar um pouco mais. Isso não necessariamente gera qualidade de performance. Então o principal é você manter a qualidade do que você está realizando, né? Não aumentar necessariamente a quantidade. Um bom parâmetro para isso é o quanto de prazer você continua tendo em pedalar. É uma coisa que até eu uso também, né? Como que está a minha satisfação durante um treino é um bom parâmetro para a gente saber se a gente está tirando um pouco além do que a gente pode entregar ou não. Isso não quer dizer que você não tenha que ter a dedicação, né? O esporte exige isso, exige os sacrifícios, mas às vezes você pode melhorar em pequenas coisas, você não precisa ser muito extremo, né? Muito xiita em nada. Você não precisa treinar 30 horas por semana. Eu preciso fazer isso, você não precisa ser um cara maníaco que não vai comer nada. Você pode reduzir algumas coisas que você come, aperfeiçoar. Você pode, ao invés de tentar treinar 1 hora a mais, você pode incluir uma rotina de exercícios que vai funcionar, acho que duram 10 minutos por dia. Então você tem caminhos diferentes para se desenvolver de uma forma mais global. E não necessariamente você precisa investir muito mais do seu tempo para melhorar o seu nível. Deu para ajudar? Dica boa, hein? Do cara. Você falou de prazer, né, em pedalar. Qual a prova que você mais sofreu, cara? Qual que você considera assim, mais difícil assim, para você? Cara, como piloto de elite, às vezes é muito além da prova em si, né? Do percurso ou da disputa em si. Às vezes é muito a tua sensação pessoal que você passa naquele momento. Fisicamente, para mim, a prova que eu mais sofri, assim, que eu achei que eu fosse realmente morrer, foi no Cape Epic de 2017. Essa foi a prova mais extrema para mim. Meu corpo foi muito além do meu limite fisiológico. A gente liderou alguns dias e teve um dia que eu tive uma inflamação estomacal, meu estômago inchou e larguei com a camisa de líder, então eu fui até muito além do limite para tentar segurar essa situação. Esse dia, sinceramente, não só eu, mas outras pessoas ficaram bastante preocupadas comigo. Meu estado depois da prova assim, foi desumano. Mas, até pegando o gancho de Olimpíada, os Jogos Olímpicos, para mim, foi, de longe, a prova mais difícil. Não a prova em si, mas a preparação até a prova e principalmente o pós-prova, né? Da lesão da coluna, eu tive uma distensão na musculatura paravertebral durante os Jogos. E depois da prova, eu já fui para a policlínica, a gente já fez os exames para ver se era caso de operação ou não. E eu fiquei um período que eu nunca tinha ficado até então sem subir na bike, né? Eu fiquei 2 meses sem subir na bike, desde que eu comecei, desde a minha primeira prova com 8 anos de idade, eu nunca tinha ficado esse tempo sem pedalar. Então foi um tempo para mim assim de uma dor diferente, né? Foi muito mais uma dor emocional do que física, apesar de doer fisicamente também. Foi um período de bastante reflexão para mim, assim. Avancini. Legal. Pode falar. E o cara de marreta? Já teve algum encontro com ele? Vários. Isso é uma expressão engraçada, né? Mas quem pedala, mountain bike é um ciclismo como um todo, né? É um esporte meio capcioso, assim, ele engana, né, cara? Você começa o teu pedal ou larga numa prova, você está se sentindo bem, só que é um esporte muito exposto. Acho que isso que é bacana, né? Porque assim, eu nunca competi 2 provas que eu falei, pô, essa prova foi igualzinha àquela outra prova. Sempre muda muito, né? É muito variável. Isso que é bacana. Por isso que a gente aprende tanto pedalando, né? Aprende como atleta, como praticante esportivo, mas aprende para a vida também. E o homem da marreta é uma expressão, né, de quando isso acontece. Você sai bem, você está animado, está se sentindo bem. E aí a temperatura aumenta, você vai para um lugar que a umidade está mais alta, você pega uma subida que você não estava esperando. E aí ele bate doído. E aí ele bate doído. E aí dá o apagão.
Mas isso eu fiz um post algum tempo atrás falando disso, porque eu pensei num treino, putz, hoje o homem da marreta me pegou. E aí eu falei, pô, acho que a galera no Brasil não conhece, porque é uma expressão bastante normal, principalmente na Inglaterra. Usa-se muito man with the hammer. E aí eu escrevi e tal, explicando, a galera, eu fiquei uns 2 dias lendo os comentários, cara, e eu ria demais com as histórias, porque a galera começou a se empolgar e colocar as histórias super engraçadas, mas todo ciclista de verdade já teve um encontro memorável com o homem da marreta. Avancini, voltando aí para o top 3, o que você prevê até o final dessa temporada aí? Como é que você vê aí as competições? Qual a tua expectativa? Cara, o único ruim de brasileiro é que eles nunca estão satisfeitos, né? Esse é o mais difícil. Eu tava tentando segurar esse top 3 assim, mais no final do ano, mas acabei não calculando bem. Cara, assim, quando eu comecei essa temporada, meu grande objetivo era fazer um ano consistente. A gente já está no meio do ano e foi não só uma temporada consistente até aqui, mas eu bati todas as minhas marcas prévias, né? E eu fiz uma preparação até então muito controlada. Agora eu estou fazendo um bloco mais exigente, assim, espremendo um pouco mais o meu físico para tentar subir um degrau. E aí aquela história que eu falei lá pro colega. Nem sempre quando você dá mais estímulos, até no nível profissional, o seu nível também vai subir. O nível que a gente trabalha é um nível muito de risco. Até então eu fiz uma preparação muito boa, uma pré-temporada muito boa. Eu já estou há mais de 1 ano e meio sem ter nenhuma lesão grave. Isso para o atleta é ouro. E os resultados foram crescentes, foram muito crescentes. E eu tenho margem física para melhorar ainda dentro da temporada. É isso que a gente vai tentar agora no segundo semestre. É isso que eu estou começando a trabalhar agora. Pode ser que aconteça. A previsão é que seja um ano crescente. O grande objetivo eu estou conseguindo manter, que era essa consistência, está sempre em torno do top 10 e num dia um pouco melhor você está no top 5, e aí quando você está no top 5 a nível de Copa do Mundo Mundial, entre primeiro e quinto às vezes não tem muita diferença. Nessa prova agora eu terminei na 6ª colocação a 50 segundos da vitória, então é muito próximo, é muito um jogo de detalhes, assim. Às vezes uma volta que você fez um pouco melhor, você estava numa roda um pouco melhor, você trabalhou bem com aquele cara, você está na briga para vencer. O Anton Cooper, que chegou sprintando, estava grande parte da prova atrás de mim, ele, no momento certo, ele fez um ataque certo e acabou pegando o pelotão de frente, a gente ficou meio que mantendo a distância. Então é um jogo de xadrez jogado com batimento a 185, 190. Mas assim, continue torcendo porque vai ser um ano bom, ainda mais do que está sendo. Tem uma dica. Faz o jogo deles, passa lá no box do Nino lá e fala, tô chegando, hein? Jogar pra cima deles também. É o Brazilian Storm. Com certeza a gente vai estar na torcida aí, uma expectativa muito positiva. E aí, quem tem uma pergunta, manda lá. Mais alto. Fala um pouquinho do seu dia a dia, treinamento, alimentação, descanso. E, se possível, comparando com os europeus, assim, se é diferente, se a cultura é diferente, você manteve a cultura que você tinha antes, por favor. É diferente, cara. O europeu ele é muito mais cíclico, né? A gente trabalha geralmente de uma forma muito mais linear. Então o atleta brasileiro ele tem uma cultura de treinar, recuperar, de fazer a dieta, de ir no psicólogo, é tudo muito, sempre uma rotina muito plana, né? Muito linear. O atleta europeu, e isso eu adaptei muito no meu estilo de trabalhar, é mais cíclico. Então, geralmente, é um cara que faz um training camp, de, sei lá, 1 a 2 semanas, e trabalha muito mais intenso, com uma estrutura muito mais profunda, com acompanhamento de manhã até de noite. E aí, quando ele sai disso, geralmente o europeu ele se desliga muito mais. Os caras levam uma vida quase normal. Isso, estou falando de um Nino Schurter,
do melhor do mundo ao top 20 do mundo. Isso é meio que um padrão. O cara se desliga bastante, o cara leva uma vida mais tranquila, ainda treina, obviamente, faz algumas atividades, mas é uma coisa mais de manutenção do que construção de forma. O atleta brasileiro, o latino como um todo, ele está sempre na busca de construção contínua. O cara está sempre querendo treinar, as nossas temporadas são mais extensas, então isso muda bastante. O que eu fiz, e o europeu ele não consegue trabalhar assim. Se você colocar o europeu para trabalhar assim, ele quebra em 2 meses e o cara tá espanado, não vai para frente. O que eu fiz foi pegar um pouco dos 2 mundos, aprender a trabalhar um pouco dos 2 mundos. Então eu tinha essa coisa de treinar mais do que todo mundo, e eu continuo treinando mais do que todo mundo, só que quando eu tenho que treinar. E aí hoje eu consigo me desligar um pouco mais, eu consigo trabalhar de uma maneira, pegar o padrão deles de trabalho, mais cíclico, já que é uma modalidade intensa, você precisa de muita intensidade, tanto física quanto técnica, então você precisa acostumar a sua cabeça a trabalhar dessa maneira. E peguei o que eu tinha de base, que era de treinar um pouco mais do que os caras treinam. E aí juntei um pouco disso e estou conseguindo crescer aos poucos. Valeu, obrigado. Para mim, obrigado. Valeu. Essa aí, cara, sabe, né? Depois, até agradecendo a presença de todo mundo, a gente vai sortear alguns brindes, tá? Tem uma bike aqui pra sortear. Não. Tem uma pergunta que eu estava deixando para o final. Ô Ava, como é que é? Agora você está andando com o Shimano. Você está curtindo usar Shimano na bike? Tô. Eu usei SRAM muito. Quem me conhece, eu não sou um cara muito de opinião vendida. Quando eu gosto, quando eu não gosto, geralmente não uso. Ó, atende aí. Vai atender não? Tranquilo. Mas eu gostei muito, cara, da mudança. Primeiro porque é uma empresa que eu me sinto muito mais próximo do jeito que a Shimano trabalha. Eu acho muito mais legal. A Shimano já era minha parceira em outros projetos. E foi uma coisa que para o Brasil, quando eu soube que estava começando a rolar as negociações, eu já fiquei feliz pra caramba. Eu já liguei pro Rogério e falei, cara, pô, acho que eu vou andar de Shimano, porque, enfim, vocês fazem esse tipo de coisa aqui. E isso pra mim tem valor, né? Vocês agregam pra bike no Brasil. Então, é uma coisa que eu valorizo bastante. E quando eu comecei a usar, eu já esperava que a frenagem era melhor, mas eu gostei muito da transmissão, porque eu sempre reduzi muito a pressão da pedalada para fazer as mudanças. Eu, em mais de 21 anos de competindo, eu quebrei uma corrente até hoje. Só que eu sempre andei macio demais. Meu pai sempre me ensinou a andar muito assim, a troca de marcha era sempre muito macia, muito suave. E aí quando eu comecei a mudar para Shimano, o primeiro teste que a gente fez, ainda quando estava na discussão se a gente ia usar ou não, a gente começou a testar alguns kits, a equipe cedeu alguns kits pra gente e falou, ó, tenta achar problema, cara, tenta quebrar essa porcaria, faz de tudo para dar errado. E aí eu comecei a esmagar, cara, eu passava a marcha assim, botando toda a força e na lama, corrente seca. E aí eu comecei a gostar de fazer isso, porque o equipamento aceita, né? A marcha pode pular se estiver lama. Então isso pra mim faz muito sentido, é isso que eu curto. E agora a gente tem uma possibilidade bacana, né, com um novo grupo. Até quando a gente começou a negociar um novo contrato, a gente sabia já do novo grupo. E quando a gente viu o que seria, né, o novo XTR, aí isso pesou bastante para a nossa escolha. Porque agora, quando o nosso desenvolvimento é mais lento, né, acho que muita gente perguntou, vocês não vão usar ainda e tal. Nosso desenvolvimento é mais lento porque os quadros são assimétricos, né, da Cannondale, então o chainline é diferente, o pé de vela é diferente. Mas isso quando a gente tiver o novo XTR nas nossas bikes, as nossas bikes vão ser a bike mais leve do circuito mundial, né? E uma bike leve e eficiente ainda, então isso estou contando os dias aí para estar com essa nave no próximo nível. Que bom, a gente fica feliz. Você falou da Shimano. O Avancini já competiu boas vezes lá no Shimano Fest.
Qual é a tua opinião do Shimano Fest? Aproveita e faz um convite aí para quem puder ir, né? Vai ser em setembro no Memorial da América Latina, ainda é em São Paulo, não dá para trazer aqui para a Serra, mas quem sabe um dia, né? Galera, para quem não sabe, esse evento é uma extensão do Shimano Fest, né? Eles fazem uma série de conversas com personalidades da bike para, enfim, bate-papo aberto assim. E foi uma exceção que eles fizeram de trazer para Petrópolis. Então, o meu pedido para vocês é que vocês considerem uma caravana de ir para o Shimano Fest. Vale muito a pena, é uma feira aberta. Tem muita gente que vai de bike, tem algumas atrações paralelas muito interessantes. Sempre tem competições em formatos mais dinâmicos, mais intensos. E para mim o Shimano Fest é bacana porque foi a minha primeira grande vitória com a Caloi, lá naquela história do lançamento da bike, em 2012. Foi, se eu não me engano, a segunda grande aparição pública da bike, né? Foi a primeira vez que a bike estava de fato assim num evento com mais público, então foi legal e foi era meu primeiro ano de categoria Elite ainda e foi minha primeira grande vitória com a Caloi na categoria Elite. Foi até uma disputa muito próxima com o Rubinho na época, que foi o atleta olímpico naquele ano. Então para mim foi um grande feito na época vencer o Shimano Fest. E era uma prova que era muito legal, né? Porque a gente tinha 20 mil pessoas de público, todas as marcas expostas, num clima muito de festa, de festival, festival da parte de pesca também. Então ainda é muito divertido, né? Depois eu competi em 2012, voltei a competir em 2015 só, que eu venci também, que foi dentro de São Paulo. Bom, a prova de mountain bike no centro de São Paulo foi sensacional, dentro do Jockey. E depois eu voltei em 2016, para mim é especial o Shimano Fest, porque marcou muito uma grande transição na minha carreira, assim. Eu fui em 2016, que foi um mês e meio depois da Olimpíada, quando eu estava no final da recuperação da lesão. Então, poxa, assim, todo mundo chegava mais com um ar de pena perto de mim do que, né, com admiração. E no ano seguinte, um ano depois exatamente, foram, se eu não me engano, uma semana ou 2 semanas depois do Campeonato Mundial. Quando eu fui quarto na Austrália no passado, que foi de longe o melhor resultado latino-americano na história. E assim, para mim isso foi uma experiência muito bacana, porque mudou assim da água pro vinho, né? Foi completamente diferente. Para mim foi uma coisa muito marcante, assim, porque eu deixei de ser um cara que as pessoas tinham como uma referência no esporte e passei a ser uma inspiração para muita gente, né? As pessoas começaram a dizer, cara, um brasileiro chegou onde a gente nunca imaginou que ia chegar. Então, assim, para mim foi muito marcante porque, cara, tinha uma fila de gente para falar comigo e as pessoas choravam quando me viam, assim. Então, para mim foi foi bem impactante o Shimano Fest do ano passado. E vale a pena, galera, testar as bikes, ver as novidades, quando as marcas fazem os lançamentos, conhecer os atletas, ver as competições, vale bastante a pena mesmo. Então, vamos retribuir aí a boa vontade da Shimano de trazer o bate-papo para cá e vocês dão um pulinho em São Paulo. Vamos fazer o seguinte, a gente está com alguns prêmios aí, já está chegando a hora, então vamos pensar numa forma de distribuir isso aí, talvez com algumas perguntas. Tá na tua mão, o que você quer perguntar? Quem responder certo já ganha. Não faz isso não. Eu não gosto dessa responsabilidade, não. Não, qualquer coisa. Por exemplo. Mas assim, posso fazer uma pergunta antes? Vai lá. Primeiro, eu queria mandar um abraço para você, em nome da galera de Teresópolis, que está aqui em massa. Obrigado. Eu vi uma galera de Terem aqui. Valeu, galera. De caçar foiçada em peso. A pergunta é o seguinte, sobre as etapas da Copa do Mundo. O Nino está tomando um sufoco nessas etapas que teve. Isso mostra que ele não é invencível. Eu queria saber de você se isso motiva o pilotão a chegar mais perto dele e se ele está ficando assustado com o resto da galera dando esse atacadão na cara dele. Cara, ele é muito bom no que ele faz. E ele nunca foi tão superior assim. Se você olhar o histórico do Nino, você nunca viu ele vencendo uma prova com mais de 1 minuto. Mas ele é um cara que sabe fazer esse jogo mental, sabe trazer a prova para o lado dele muito bem. Talvez melhor do que ninguém. E é por isso que ele consegue ser dominante.
Então, para o cara ganhar dele, o cara tem que estar muito bem e tem que acertar muito, assim, tem que ter boas pessoas por trás do atleta para conseguir ganhar do Nino. Porque ele é um cara, ele sabe jogar muito bem, cara. Ele faz umas coisas assim que às vezes eu revejo vídeos de provas assim 2, 3, 4, 5 vezes e aí eu vejo uma coisa que ele fez e putz, nessa hora ele fez tal coisa com essa intenção. Então ele é um cara, um jogador, cara. Ele é um cara muito bom nesse sentido, não deixa de ser um mérito. A escola suíça é muito assim. Os caras analisam demais os adversários, analisam o setup de bike. Os caras, num pré-prova, tem sempre um treinador, um mecânico do cara circulando, vindo falar alguma coisa, vindo ensinar alguma coisa. Isso é muito da escola suíça. Os suíços e os franceses, que são os melhores na modalidade, os caras operam muito assim. Ele não é imbatível, o cara só é muito, muito bom. Mas ele com certeza é possível batê-lo. É difícil chegar no nível dele, porque ele é um cara muito bom tecnicamente, fisicamente. Ele não é o melhor fisicamente, ele não é o melhor tecnicamente, mas ele é muito bom em tudo e ele falha muito pouco. Então é por isso que é difícil, e às vezes quando o cara consegue chegar no nível de pilotagem, no nível físico dele, geralmente ele quebra o cara mentalmente. Então até a última prova agora, o sprint do Anton Cooper foi muito mais forte do que o do Nino Schurter. Mas o posicionamento dele, como ele fez o lançamento dele, a posição que o vento estava, foi um sprint mais emocional do que consciente dele. O que é difícil, o cara chegou naquela reta final ali, às vezes a gente olhando pela Red Bull TV parece que o cara está de moto, mas a gente chega ali com o coração já muito, muito no limite. Então você já está 1h30 fazendo muita força, muitas vezes você não consegue raciocinar com tanta clareza. Mas ele poderia ter vencido aquela prova com alguma facilidade no sprint final. Mas, enfim, quando você vai disputar com um cara que está com a camisa de campeão mundial, tem outras coisas que entram no jogo.